Boa tarde a todos. Me chamo Luiz Sica, sou pesquisador pós-doutor do Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos da UFRJ. Atualmente estou vinculado ao Instituto de Física. O intuito desse seminário é apresentar o problema que a gente vem atacando, alguns insights, as nossas linhas diretrizes, alguns resultados preliminares. E eu pretendo também falar brevemente sobre a minha carreira e também sobre as minhas últimas publicações numérico-experimentais. Então, o título, da nossa investigação é Estudo Numérico Experimental para a determinação do tempo necessário para o bloqueio total do fluxo em uma válvula devido à incrustação carbonática. Nós vamos entrar em detalhes, se não me engano, no quarto ou quinto slide. Esse é o sumário da nossa apresentação. Primeiro, vou fazer um breve histórico de pesquisas científicas. Vou pontuar o estado da arte do problema que a gente vem atacando. Eu pretendo começar com um sumário experimental, na qual eu vou apresentar alguns resultados preliminares e os nossos próximos experimentos, as nossas ideias e as direções que a gente pretende seguir. Posteriormente, o sumário numérico com alguns resultados preliminares e alguns insights. E os nossos próximos passos. Essa pesquisa vai apresentar resultados numéricos desenvolvidos esse mês, e eu venho trabalhando na UFRJ desde novembro de 2020. Bem, isso aqui é uma linha do tempo da minha carreira, né? Eu sou engenheiro mecânico, mestre em modelagem computacional e doutor em engenharia mecânica. Eu comecei minha carreira como engenheiro de pesquisa, com a finalidade de implementar algoritmos para escoamento em meios porosos. Fui aluno de mestrado e doutorado, tive experiência em docência, co-ministrando transferência de calor e fenômenos de transporte. Fui pesquisador visitante na Texas A&M University e, antes de trabalhar na FRJ, fiz meu primeiro pós-doutorado na PUC-Rio. Né? Vamos lá. As instituições que eu passei na minha vida são o Laboratório Nacional de Computação Científica, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Texas A&M University e agora o UFRJ, onde eu estou muito feliz pesquisando incrustação. Esses aqui são miniaturas dos meus papers. Eu sou atualmente revisor de alguns periódicos indexados internacionais. Então, ao longo da minha carreira, eu comecei na parte numérica, né? Tanto como engenheiro de pesquisa como fazendo um mestrado. Meu foco eram sempre escoamentos bifásicos e trifásicos e escoamentos em meios porosos. Depois, com o intuito de adquirir experiência experimental, o meu doutorado ele foi em reologia, onde nós estudamos materiais não newtonianos, fluidos não newtonianos. Né? O foco do meu doutorado era uma pesquisa mais fundamental, na qual nós tínhamos interesse de levantar importância de coisas que eram deixadas de lado pela comunidade de reologia, entre elas a diferença de tensão normal, que não era levada em consideração em critérios de falha. E nós propusemos um critério de falha onde nós levávamos isso em consideração. Todas essas informações, ideias, foram levantadas experimentalmente, onde nós fizemos adaptadores para reômetros para fazer ensaios de compressão e também fizemos uma bancada experimental para fazer ensaios que simulavam a tração, né? Pareciam silos, na verdade. Eu tive a oportunidade de, paralelamente ao doutorado, como pesquisador visitante, colaborar em modelagem de materiais elastoviscoplásticos, que culminaram nessas apresentações internacionais aqui. Retornando após o doutorado, eu tive interesse em pesquisar em sistemas térmicos, né? O foco no meu pós-doutorado na PUC-Rio, ele envolvia a parte de caracterização, fabricação, caracterização e também a parte de desenvolvimento de simuladores, né? A ideia era aplicar nanotecnologia a fluidos secundários de trabalho. Nós estudamos sistemas de trigeração, cogeração, sistemas de refrigeração em geral e motores de combustão interna. O que nós desenvolvemos lá
era a primeira etapa era a parte de caracterização, que eu vou comentar mais tarde, e posteriormente nós desenvolvemos simuladores para comprovar a performance térmica desses sistemas e utilizamos os dados experimentais publicados, né? Eu tive a oportunidade também de colaborar com pesquisas de outros colegas, né? Na parte de formação de espuma, na parte de transferência de calor em reatores nucleares, 2 reviews na parte de nanotecnologia aplicada a fluidos secundários e também na parte de HFOs. E também aplicamos machine learning para outras análises também. Perfeito. Atualmente eu trabalho na UFRJ como pesquisador. Eu entrei aqui na UFRJ em novembro de 2020 e desde então eu venho trabalhando com problemas de incrustação. As simulações numéricas que eu vou apresentar no final desse seminário foram desenvolvidas esse mês, né? Então vamos lá. Falando brevemente das minhas últimas publicações, eu tenho 8 publicações atualmente, 6 delas com coautores e 2 que eu publiquei sozinho, né? Entre elas, essa aqui foi minha última publicação numérica. As outras numéricas, as experimentais do meu pós-doutorado, já foram publicadas e as numéricas já têm os resultados obtidos e discutidos e nós estamos finalizando, eu e coautores, o texto para ser submetido esse ano ainda. Esse daqui é meu último trabalho numérico, que o intuito era simular o sequestro geológico de CO2. A ideia é você injetar o CO2 supercrítico no meio poroso, saturado. E aqui o que eu queria, né, esse foi um trabalho que eu fiz sozinho, era computar o quanto desse CO2 reagia com a matriz porosa, precipitava, né? Então, qual que era o maior desafio? Os fenômenos físicos tinham escalas de tempo diferentes, né? Aqui você tem a lei de Darcy, tradicional. Aqui tem as equações de transporte, saturação, concentração, uns termos de fonte, tanto da dissolução quanto da reação com a matriz porosa, e você tem a precipitação. Quais foram os avanços nesse trabalho? Aqui nós aplicamos, né, para resolver o problema hidrodinâmico, a gente utilizou métodos de elementos finitos com elementos de Rabi-Atomar de ordem mais baixa, né? Aqui nós estendemos uma formulação, um método proposto por Kurganov e Tedman, na qual ele resolvia essa equação com termo de fonte zero e não resolvia um sistema, apenas uma. Nós estendemos para um sistema e esses termos de fonte são termos de fonte geoquímicos, né? Além, claro, desses microsteps, o operator splitting, né, para a gente poder resolver o problema como um todo, a constante de Henry, nós utilizamos a equação termodinâmica de Krzyzewski e Kaczmarowski para resolver a constante de Henry, né? Foi interessante e nós conseguimos, consegui computar para as condições testadas o quanto do CO2 injetado de fato reagia com a matriz porosa, né? E foi algo bem interessante, por sinal. Fico feliz que a comunidade científica tenha aceitado o paper. Referente ao último trabalho publicado um dos trabalhos publicados esse ano, referente ao último pós-doutorado, a ideia era a aplicação de nanotecnologia. Eita, eu esbarrei aqui. De nanotecnologia para você aumentar a performance térmica de fluidos secundários de trabalho em sistemas nesse caso aqui, de refrigeração, que era o foco, né? Qual é a ideia, né? Você pegar esse material e enriquecer ele com nanoparticulados metálicos, né? No caso aqui a gente utilizou grafeno, né? A comunidade de engenharia térmica tem uma terminologia que eu não concordo muito, porque para mim é um pouco contraditória, que eles chamam de nanofluidos, porque o conceito nano completamente não concorda com o conceito do que é um fluido, né? Com hipótese do contínuo, propriedades médias, né? Mas o que eles chamam de nanofluidos são suspensões coloidais de nanoparticulados sólidos, né? O intuito na comunidade de engenharia térmica é você enriquecer a condutividade térmica desse material. No entanto, você tem um problema, porque você tem um limite, né? Quando você
enriquece demais esse fluido, você inevitavelmente, se o material for newtoniano, né, você vai aumentar a viscosidade, consequentemente, você vai gastar mais energia para bombear esse material, né? Nesse sentido, o que a gente discutiu nesse paper, primeiro nós fabricamos esses materiais por homogeneização de alta pressão, né? Depois nós caracterizamos eles geologicamente. E o que nós discutimos foi o seguinte: apesar do fluido base, que é o fluido sem os nanoparticulados, como eles chamam, possui um perfil de viscosidade mais baixo que o nanofluido, se esse material for pseudoplástico, à medida que você bombear esse material a vazões mais altas, a viscosidade vai cair, né? Então a gente estava discutindo uma faixa de operação ótima, né? Onde, apesar do perfil como um todo ser maior do que o perfil do fluido base, por conta dessa queda, possibilitaria a utilização de concentrações médias e altas, porque você aumentaria a condutividade a um Reynolds alto e, escolhendo uma faixa de operação ótima, você teria uma queda da viscosidade, né? E foi isso que nós discutimos nesse paper. Aqui no caso a gente caracterizou o material a uma faixa considerável de temperaturas, né? 8 temperaturas de menos 10 a 25, né? Você vê que tem uma região pseudoplástica onde a viscosidade cai, né? Aqui no caso é um demonstrativo da repetibilidade do experimento. Aqui são as constantes dessa equação que nós utilizamos para fitar os dados, que é uma versão estendida de Herschel-Buckley, né? Pode ser vista dessa maneira, né? Aqui nós temos a microscopia eletrônica de varredura, nossos materiais, e foi algo interessante. Essa é a primeira parte desse trabalho, porque a segunda parte foi o desenvolvimento do simulador, onde nós mostramos o ganho em eficiência na utilização desses materiais como fluidos secundários. Para os não iniciados, um fluido secundário, acho que uma forma interessante de você visualizar um fluido secundário de trabalho é um supermercado. Você não quer, por exemplo, que um material tóxico ele simplesmente refrigere os seus alimentos, por exemplo. Então você faz esse material trocar calor com um outro material que não vai ser tóxico de maneira alguma, que é o fluido secundário, e esse sim refrigera seus materiais. Esse material em si é que nós enriquecemos com grafeno, e foi algo bem interessante, porque realmente ele é pseudoplástico, né? Numa faixa bem considerável. Aqui no caso é um outro parâmetro que é muito utilizado, que eles chamam de viscosidade relativa, que nada mais é do que você dividir, é uma razão, né, do perfil da viscosidade do nanofluido pelo fluido base, né? Aqui nós comparamos com equações teóricas, né? Einstein, Brickman, Batchelor e Moran Peirce. Só que essas equações que só utilizam uma fração volumétrica como parâmetro, elas não conseguem acompanhar um material que não seja newtoniano, né? Tanto que você vê que são equações que te dão uma constante, né? Aqui no caso são medidas de absorbância, porque de nada adianta você ter um material enriquecido com nanotecnologia se essas nanopartículas precipitarem com facilidade. Então você simplesmente vai perder muito com isso, né? Então é muito importante você saber o tempo ao qual você tem quanto de sedimentação você tem quantitativamente e o tempo ao qual esse material ele é útil, né, para a utilização. Por isso esses testes são muito importantes. Agora vamos ao que interessa, que é o trabalho que eu estou empolgado no momento. O estado da arte do nosso problema. Durante a produção de petróleo é inerente, você vai ter água de formação, não tem como, né? E dessa forma a união, né, dessa água de formação com carbonato de cálcio é algo muito problemático, porque você simplesmente pode ter uma deposição desses sais inorgânicos, e essa deposição ao longo do tempo pode gerar um entupimento de válvulas. Então essa incrustação carbonática ela é muito complicada, porque o tempo que o custo para você parar, né, para você simplesmente fazer a manutenção dessas válvulas obstruídas e tudo isso é muito superior do que o custo de simplesmente controlar esse problema, né? O intuito desse trabalho é desenvolver um simulador, uma ferramenta preditiva para saber em quanto tempo essa válvula entope, né, e a quantidade de material na válvula. Os modelos, as ferramentas existentes na literatura, elas são baseadas em modelos termodinâmicos.
puramente. São modelos muito bons e foram muito úteis industrialmente. No entanto, eles não são capazes de prever esse tempo e essa quantidade de material. Então, as informações fluidodinâmicas são muito importantes e é isso que a gente está querendo colocar no modelo, né? Aqui no caso, a gente tem a representação. O laboratório ele é incrível, né? A gente tem uma estrutura fantástica. Esse aqui é o rig multipropósito do NIDIF, onde são feitos esses experimentos. Os meus colegas de trabalho eles fazem análises ao longo de toda a tubulação, todo o duto. Eu tenho foco meu foco é dentro da válvula, especificamente. Essas imagens foram retiradas de um trabalho publicado do grupo de pesquisa aqui do NIDIF. Vamos lá. Vamos começar com o ponto de vista experimental, né? A caracterização experimental. É notório que o material é completamente instável, no sentido que existe uma tendência desses particulados depositarem. Isso é um fato. No entanto, quão instável? Né? Nós precisamos de indicadores para saber essa instabilidade. Aqui no caso é um dos relatórios. E aqui nós temos um box plot, né? Onde a gente percebe que o material ele tem uma instabilidade muito grande. E o nosso potencial zeta, que é uma indicação do quão instável esse material é, qual é a tendência dessas partículas se repelirem ou aglomerarem, ficarem em suspensão ou não, é o que esse parâmetro responde para a gente, né? E os nossos dados medidos, que eu medi no LIAP, né? Utilizando esse equipamento aqui, concordam com os dados da literatura para esse tipo de material. Certo? Isso é uma simples verificação, mas é importante para saber que a gente está indo no caminho certo. Então o material ele é muito instável. No entanto, nós precisamos de mais informação, né? A gente precisa de informação quantitativa. Tá, quão instável esse material é, de verdade, quantitativamente, né? Não apenas indicando que o mesmo é. Nesse sentido, nos próximos passos nós faremos testes de absorbância, né? Onde a gente vai conseguir saber quanto tempo esse material fica em suspensão, quanto deposita, a quantidade de material, né? E eu consigo ver isso quantitativamente, comparar esse mesmo material ao longo do tempo, né? A variação de absorbância ela é muito importante para você saber o quanto sedimenta, né? O quanto deposita de material. Além disso, uma outra informação extremamente relevante nós vamos analisar com microscopia eletrônica de varredura o material que está dentro dessa válvula, né? Isso também é de extrema relevância, não só para a gente saber a morfologia do material, mas também para poder estimar parâmetros que futuramente vão ser importantes para o modelo, como a esfericidade, por exemplo. Aqui no caso, a metodologia experimental que vamos usar, né, para a estimativa da absorbância, quantitativamente, vai ser a mesma metodologia desse paper aqui, do Jiang. Esses são os equipamentos do LIAP, do NIDIF, que nós vamos usar, que é o MEV e o espectrofotômetro. Qual é o problema de você ter um material extremamente instável? É você ter repetibilidade nos resultados, né? Se você posteriormente for fazer uma caracterização reológica desse material, como você vai saber que o material que você coletou, e dependendo das condições de temperatura e pressão, e o que você vai demorar até chegar ao outro laboratório para medir, como é que você vai saber que essa suspensão ela é próxima à que você mediu no dia anterior, né? Nesse sentido, eu levantei a concentração dos materiais coletados na válvula. Então, enquanto meus colegas faziam um experimento na válvula, após a conclusão do mesmo, eu coletava o material da válvula e eu estimei de uma maneira simples. Simplesmente, a gente tem uma balança incrível, analítica, extremamente precisa. Eu pesei o Becker, coloquei o material, coloquei na placa de aquecimento com cuidado para você não perder material, né? Depois eu medi o soluto com o Becker e eu sabia o volume anterior, então eu consegui estimar a concentração grama por mililitro. Eu fiz isso com 34 amostras, né? E a gente percebe que a gente tem uma distribuição razoavelmente comportada, uma simetria, né? Ela é um pouco deslocada para a direita, e uma cortose boa, não é crítica. Então, aqui no caso, isso me permite, numa posterior caracterização desse material, sintetizar esse material no laboratório com essa concentração
polida dentro dessa distribuição, conseguir assegurar uma repetibilidade e depois sim comparar com 2, 3 experimentos retirados diretamente da válvula. Com isso, eu consigo ter uma segurança dos meus dados e tentar garantir a repetibilidade do mesmo, né? Mesmo com um material com uma estabilidade grande como esse material. Perfeito. Um parâmetro que eu considero extremamente importante é o tempo que essas partículas, esses aglomerados depositam. Como é que nós conseguimos saber o tempo de deposição desse material, né? Uma das formas que eu vejo para a gente conseguir estimar, né, como uma primeira estimativa, seria a utilização do PAMAS, só que de uma maneira não convencional. O PAMAS ele é um contador de partículas. Você faz o experimento, ele tem um agitador magnético no Becker, e você consegue saber a quantidade de partículas por ml. A maneira que eu penso o experimento, inicialmente, é considerando... Porque a válvula em si, em alguns momentos do escoamento, possui fluido estagnado em algumas regiões. Então é interessante você saber também a condição de fluido estático. Então, nesse sentido, o que eu faria? Não utilizaria, no primeiro momento, o agitador magnético. Eu iria gravar o tempo, a duração do experimento, né? E fazer testes sequenciais com a mesma amostra. Com isso, eu teria a quantidade de partículas por ml ao longo do tempo para um fluido estático, certo? Aqui no caso isso não é um resultado, é simplesmente ilustrativo, né? Mas eu conseguiria com isso saber a quantidade de partículas por ml ao longo do tempo e eu conseguiria criar um critério na qual eu tivesse uma queda crítica nesse valor, né? Isso eu poderia ter uma primeira estimativa do tempo de deposição de uma de um aglomerado, né? Tudo bem, mas isso é bem distante de um escoamento, né? Colegas meus mediram o número de Reynolds na seção anular antes dessa válvula. Então, uma forma da gente conseguir também uma primeira aproximação seria da seguinte maneira: dessa vez, considerar, né, o agitador magnético no experimento, utilizar uma metodologia similar com testes sequenciais, gravando a duração do teste, o tempo do teste, só que nós utilizaríamos o mesmo número de Reynolds medido, só que nesse trabalho, a gente utilizaria a metodologia deste trabalho aqui. Esse trabalho aqui ele analisa exatamente o tipo de escoamento que o PAMAS faz, que é simplesmente um agitador magnético dentro de um Becker. E eles definem muito bem um número de Reynolds. Então nós utilizaríamos o mesmo número de Reynolds para esse tipo de escoamento com uma aproximação para o nosso, né? Que seria uma primeira estimativa para esse tempo de deposição, que vai ser algo bem útil para o modelo constitutivo posteriormente, né? Vamos lá. Caracterização experimental. É importante ressaltar que existe uma grande possibilidade desse material ele ser pseudoplástico. Por quê? Na literatura, para altas concentrações, acima de 10%, você pode verificar que a viscosidade tem uma queda com a tensão e, consequentemente, com a taxa de deformação, que é o eixo X, né? Com isso, tendo em vista que eles fizeram essa medida à temperatura ambiente, mesmo que não especificada, mas à temperatura ambiente, eu poderia especular que existe uma grande possibilidade que, a baixas concentrações da temperatura ambiente, esse material também seja pseudoplástico, né? E isso tem que ser investigado. Após a calibração dos nossos geômetros, eu pretendo fazer essa caracterização geológica, tendo o cuidado de sintetizar os materiais na faixa de concentração levantada anteriormente, né? E depois comparado com as amostras retiradas diretamente da válvula quando os meus colegas de trabalho fizeram os ensaios e suas pesquisas. Mas o que é essa pseudoplasticidade? Por que isso acontece, né? Qual é o fenômeno? Se a gente pensar em soluções líquidos poliméricos assim, o que a gente pode imaginar quando a gente cisalha o material, né? No primeiro momento, esse emaranhado de moléculas, partículas, elas começam a ter um momento difícil, elas começam a passar umas sobre as outras, né? Como se amortecesse, né, o próprio movimento.
Isso acontece até um determinado limiar, onde as partículas começam a ter a mesma direção do escoamento. Quando elas começam a ter a mesma direção do escoamento, a resistência ao escoamento diminui. Então, enquanto elas estão nessa primeira etapa, de passando umas sobre as outras, vamos colocar assim, a gente tem o que a gente chama de primeiro platô newtoniano, né, um valor constante. Quando elas começam a se direcionar de forma coerente ao escoamento, você percebe que você tem uma resistência menor a esse escoamento. Então você tem uma queda da viscosidade. Só que existe um limite, né? Elas não têm como estirar para sempre. Quando elas param de estirar, você chega ao segundo platô newtoniano. A viscosidade não cai mais, teoricamente. Bem, agora vamos para a parte numérica, né? Muitos experimentos, a literatura nos ajuda muito, né, a ter as nossas escolhas, as direções da nossa pesquisa, né? Vários insights importantes a literatura nos proporciona. Nesse trabalho de pesquisadores do NIDIF, utilizando o rig multipropósito, a gente consegue ver experimentalmente o perfil de incrustação, né? O escoamento ele vem pela seção anular por cima, entra por esse orifício e sai pela tampa embaixo, né? Você vê que nessa primeira região aqui, você não tem muita incrustação, você tem um acúmulo considerável ao redor do orifício, e você também tem uma incrustação considerável acima desse orifício, considerando, por exemplo, o eixo Y para cima. Se a gente pegasse umas coordenadas que passassem pelo centro desse orifício, a gente teria um perfil de deposição como segue, que foi pesado pelos nossos pesquisadores, né? Um outro insight importante foi feito por esse pesquisador, esse paper do Borello aqui, onde ele levanta, entre outras informações, levanta algo que é muito importante. Partículas com alta dureza tendem a erodir a superfície, ao passo que partículas com pouca dureza tendem a depositar. No primeiro momento isso parece óbvio, mas se você colocar nesse pensamento questões de nucleação, por exemplo, isso fica um pouco mais difícil, certo? E o tamanho médio da partícula ele é importante para esse tipo de consideração, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente na nossa análise. Outros dados importantes, né? Esses são dados internos, relatório interno de um dos nossos pesquisadores, o número de Reynolds na seção anular anterior a essa válvula, que eu vou mostrar o desenho ainda, aquela expressão do experimento e a evasão volumétrica utilizada. Aqui no caso, esse Reynolds ele é laminar para a seção anular, como pode ser visto nesse trabalho aqui. Por mais que seja um material diferente, a gente pode, pela faixa, perceber que esse parâmetro provavelmente é de escoamento laminar. Outros insights experimentais que nós utilizamos na simulação, também nos pesquisadores do NIDIF, na microscopia eletrônica de varredura, aqui no caso eu vou considerar Reynolds alto e Reynolds baixo, os dois números de Reynolds utilizados no trabalho, que é 21.600 e 10.800. Né? É interessante pensar que para um baixo número de Reynolds você tem uma estrutura esparsa, né? Uma alta porosidade aqui. E já para o número de Reynolds elevado, a sua estrutura é muito mais densa, né? Com uma alta taxa de nucleação. Você percebe que esses pinheirinhos aqui são as estruturas da deposição, né? Da incrustação carbonática, né? Isso aqui é uma informação também muito relevante mesmo. Vamos lá. Essa é a nossa válvula. A gente tem um escoamento em seção anular anterior à válvula, né? E logo após você tem uma seção fechada. Aqui é o orifício onde entra o escoamento, você tem uma circulação também aqui, e ele sai por essa tampa. Aqui no caso é o desenho tridimensional da nossa válvula, e aqui é um corte algumas superfícies desse desenho, né? O nosso modelo inicial, a simulação que a gente desenvolveu esse mês, que nós apelidamos de modelo V0, né? Tem muito caminho a ser andado ainda, mas vamos lá. Clássico,
conservação de massa, momento, Navier-Stokes. A gente utilizou no primeiro momento por conta da questão de poder computacional, a gente utilizou o modelo K-epsilon inicialmente, mas nós iremos aprimorar com o tempo, né? E nós utilizamos para a nossa aproximação, para lidar com as nossas partículas, a nossa aproximação lagrangiana, as equações básicas para você estudar uma partícula, que é a relativa à sua posição, ao posicionamento, somatório de forças e equilíbrio de torque, né? Nós temos a consideração do arrasto, desculpa, do empuxo e do gradiente de pressão, né? Assim como a gravidade, como assim. A gente considerou que as partículas apenas nesse primeiro momento colidem entre si. O modelo de colisão utilizado na simulação é o modelo de Snyder, que foi publicado nesse artigo aqui em 2009, certo? E esses artigos aqui de cima são referentes ao K-epsilon, que foi o modelo de turbulência que nós utilizamos para resolver o nosso problema nesse primeiro momento, no nosso modelo V0, né? Aqui são só algumas informações iniciais, né? Para não poluir a imagem, eu não coloquei todas as linhas de corrente aqui, né? Mas o que a gente pode perceber aqui? Apesar de ter uma seção anular, que a gente esperava uma estrutura toroidal, por conta do posicionamento dos orifícios, nós temos recirculação em outro plano, o que perturba essa estrutura esperada. Além disso, por exemplo, o fluido vem por aqui, ele vai bater ali no fundo, vai entrar e tem pequena, no primeiro momento ele fica estagnado aqui, e depois tem recirculações internas. A gente acelera o fluido aqui. Perfeito. Então, nesse slide aqui, o que a gente consegue tirar desse slide? Existe uma perturbação muito forte aqui nessa região, onde você perturba a estrutura toroidal, e você também possui uma pequena, com velocidade mais baixa, recirculação nessa região aqui, certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei ao contrário para ficar mais fácil de comparar. Isso aqui é a imagem do trabalho dos pesquisadores do NIDIF, é um trabalho experimental. Você vê que tem a alta incrustação está aqui para baixo, né? O que a gente percebe comparando essa região com a nossa simulação, certo? Que existe, né? Aqui não é difícil pensar que aqui é uma região com alta vorticidade, né? E você nessa região, o que a gente pode pensar como hipótese? Que existe uma diminuição do tamanho médio dos aglomerados devido à colisão entre as partículas, né? E se a gente lembrar do trabalho do Borello, se a gente diminui o tamanho médio dessas partículas, nós podemos pensar que essas partículas têm uma dureza menor. Então, quando elas vão diminuindo esse tamanho médio, elas vão diminuir a dureza, né? E dessa forma, eles possuem uma tendência a depositar na superfície sólida, não erodir essa superfície sólida, né? Então, acredito que essa seja uma alta, nesse primeiro momento, como hipótese, essa é uma região que tem um alto índice de colisão entre as partículas. Então, apenas resumindo, alta colisão, diminui o tamanho médio, diminui a sua dureza, e você tem uma tendência a incrustar nessa região. Beleza, mas vamos pegar mais informações. Esse aqui é o que nós chamamos de collision density, que é simplesmente quanto é um mapa onde mostra onde teve maior colisão das nossas partículas, né? Nesse mapa a gente pode perceber que na periferia dessa recirculação que a gente está vendo aqui, a gente tem um alto índice de colisão. E claro, além dessa periferia, a gente tem ao redor do orifício também. Peço desculpas. Algum colega deve estar fazendo anotação aqui perto. Então, apenas resumindo, na periferia dessa recirculação nós temos um alto índice de colisão e ao redor também nos orifícios. É claro que tem muito caminho andado e a gente tem que aprimorar muito esse mapa, mas a gente já consegue tirar algum insight do nosso modelo V0 vendo isso, certo? Mas será que isso faz sentido? Você ter colisão assim na periferia de uma recirculação? Vamos ver o que a literatura diz pra gente. É interessante fazer essa analogia com esse trabalho da Nature e esses outros trabalhos do New Journal of Physics e do Journal of the Atmospheric Sciences, que eles estudam, né,
é um efeito que eles chamaram de Slang Effect. É como se você se imaginar uma partícula ideal, inicial, né? Você imaginaria que a mesma seguiria, né, a recirculação. Só que em situações extremas, né, essas partículas são projetadas para fora da trajetória esperada. E isso aumenta a possibilidade de colisão entre as partículas. Isso foi mostrado nesses 3 papers aqui. Certo? E o que é interessante é que para o nosso problema a gente está verificando algo semelhante, né? Porque, pelo menos na simulação, né, se você perceber que na periferia dessa recirculação a gente percebe um alto índice de colisão, da mesma forma que acontece nos problemas atacados por esses pesquisadores. Então, se a gente imaginar que existe, se você projeta as partículas na periferia dessa recirculação, e nessa região você tem um aumento da possibilidade de ter colisão entre partículas, se a gente pegar, resgatar as informações que a gente comentou antes, o aumento da colisão nessas partículas, você vai ter uma diminuição do tamanho médio dessas partículas. Se você diminuir o tamanho das partículas, você vai provavelmente diminuir a dureza das mesmas. E como o paper do Borello colocou, se você diminuir a dureza dessas, você tem uma tendência à deposição, que é exatamente o que está mostrando o nosso diagrama de colisão aqui. Certo? E é isso que a gente fez até o momento, né? Mas a gente tem muito caminho ainda, muito caminho para seguir. Quais são os nossos próximos passos, né? Obter a distribuição de probabilidade do tamanho médio das partículas, claro, é muito importante, certo? Como eu comentei anteriormente, determinação do tempo de deposição das partículas dentro da válvula, porque a gente tem interesse em desenvolver um modelo constitutivo para incrustação para nossas condições experimentais. Então, eu acredito que é um parâmetro muito importante. A caracterização reológica das amostras coletadas dentro da válvula, claro, porque isso afeta o campo de velocidades, afeta inúmeras coisas, você saber o perfil da viscosidade do seu material, né? Isso é extremamente importante. Vamos melhorar, claro, a gente considerou nas nossas simulações nossas partículas esféricas. E como vocês viram na microscopia eletrônica de varredura, elas não são esféricas. E dessa forma a gente pretende utilizar coeficiente de arrasto para partículas não esféricas. E para isso, para a gente poder estimar a esfericidade e tudo isso, a gente vai utilizar os dados da microscopia eletrônica de varredura do material coletado dentro da válvula, né? Nesse primeiro momento a gente utilizou o KY, mas a gente pretende utilizar o K-ômega SST, que ele é mais robusto, né? Ele vai utilizar o K-ômega próximo à parede, o KY fora, né? Longe da parede, o que é bem mais interessante. A ideia é implementar inicialmente os modelos disponíveis para filme na literatura, o Absorb, Bounce and Splash, que são esses artigos aqui, certo? Estamos caminhando no desenvolvimento de um modelo constitutivo. A ideia é a gente conseguir desenvolver o nosso modelo, comparar as nossas previsões com os nossos dados experimentais e comparar também as nossas previsões com esses modelos disponíveis na literatura. E esses são os nossos próximos passos. Tem muito caminho para andar ainda. Essa é a equipe envolvida, profissionais muito competentes, que tem me ajudado muito no desenvolvimento desse trabalho. Agradeço a Petrobras pelo suporte, pelo fomento. Sem ela não seria possível desenvolver essa pesquisa. E por fim, acho que todos os brasileiros, o mundo todo, ninguém imaginou que a gente passaria por uma situação tão dramática, com tantas mortes, e eu simplesmente desejo força a todo mundo que está passando por dificuldade no hospital, e as pessoas que perderam entes queridos, eu desejo força e paz no coração e perseverança para os nossos profissionais na saúde que estão passando por muito perrengue também, porque eles também têm familiares e mesmo assim estão na linha de frente. E é isso. Uma boa tarde a todos.